foi embora, gente. Muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui à TV Assembleia Legislativa. A gente já começa o nosso programa mostrando como é que está a nossa cidade. São imagens ao vivo da capital Goiânia e você percebe que o tempo está nublado. E olha que o pessoal da meteorologia está dizendo o seguinte, vai ter chuva forte até a próxima sexta-feira. Nós já tivemos muita chuva no domingo, ontem também muita chuva, volume de água muito grande. Avenida 85, trânsito está mais tranquilo, né? Já estamos chegando aí no final do mês de outubro, hoje é dia 29. Gente, faltam pouco mais de 2 meses para acabar esse ano de 2024, né? Como o tempo está passando rápido, né? Outro ponto aí de Goiânia também, na T4, olha, o trânsito aí já está um pouquinho mais movimentado nesta manhã de terça-feira. Avenida 136 está aí, aqui no Jardim Goiás, que dá acesso para GO 020, ali para a saída de Bela Vista. O trânsito está mais tranquilo, não é isso? E vamos seguindo. Hoje o nosso programa está cheio de informações. A gente começa então aqui ao vivo para você no canal 3.2. Os cerimonialistas são profissionais fundamentais para o bom funcionamento de eventos, sobretudo aqui no Poder Legislativo e também no Poder Executivo. Por isso, claro, merecem uma homenagem. Foi isso que fez o deputado estadual Dr. George Moraes. E a gente vai acompanhar essa celebração e essa homenagem na reportagem da Maristela Ramos. Por iniciativa do deputado Dr. Jorge Moraes, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para a entrega da medalha Pedro Ludovico Teixeira. A honraria é destinada a cerimonialistas em celebração ao seu dia, comemorado no final de outubro. Hoje é um dia de alegria e nada mais bonito, melhor e mais alegre do que a gente fazer uma justa homenagem a estes que trabalham, que dedicam. Olha, vou dizer uma coisa, aqui nessa casa os cerimonialistas nunca trabalharam como estão trabalhando nesse mandato, com a dedicação exclusiva. Agora, aqui o trabalho deles vai de segunda a segunda. E amanhã é o dia do cerimonialista, estamos homenageando não só os da casa, mas também a todos de Goiás, a todos os nossos sinceros parabéns. Eu fico muito feliz por essa justa homenagem, iniciativa do deputado estadual Dr. George, que contempla esses profissionais que muitas vezes ficam nos bastidores, mas que fazem aí os grandes eventos e que carregam no seu trabalho a história das grandes conquistas do nosso estado de Goiás. Então a gente fica muito feliz por estar aqui hoje, estarei lá na Câmara Federal trabalhando também pela regulamentação da profissão do cerimonialista, que ainda não é regulamentada a nível nacional, e a gente fica feliz de poder participar também da história deles. O parlamentar homenageou 42 profissionais de instituições estaduais e municipais. A solenidade foi uma forma de reconhecer o trabalho essencial dos cerimonialistas, responsáveis por organizar e coordenar eventos públicos e governamentais com profissionalismo. Nosso trabalho é muito importante, que é um trabalho de bastidores, né? É onde faz tudo acontecer, os eventos acontecerem, e acaba que as pessoas não veem nosso trabalho. Porque o normal é a gente não aparecer mesmo, né? É o evento acontecer para as pessoas. A gente está acostumado a eventos, mas quando é para nós, a gente fica muito alegre e agradecido. Olha, parabéns aos cerimonialistas, gente. A alma de um evento passa pelas mãos dessas pessoas aí que fazem com muita competência e com muita discrição. Parabéns a todos vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de cultura, vamos falar de artes plásticas aqui no nosso programa. Eu estou recebendo aqui com muito prazer a Maria do Carmo Oliveira, artista plástica. Tá tudo bem com você? Tudo bem, dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Pois é, e é bom a gente começar a terça-feira falando de cultura, não é isso? Como é que está o trabalho seu nas artes plásticas? Está bem movimentado. Tá. Estou agora com uma exposição no CRD, vai com término agora no dia 10. Ali na Avenida Paranaíba. Isso.
Ela tem uma galeria de artes muito boa, né, que sempre está acolhendo os artistas aqui de Goiânia. O que eu achei interessante, queria ter o seu comentário sobre isso, antes de você falar da próxima etapa. Ali é uma unidade de saúde. Isso. Né? Tem médicos, tem exames, e abrir espaço para uma exposição super legal, né? Muito bom, lá tem música, então assim, quer dizer, as pessoas que vão, né, vão esperar, mas assim, ouvindo uma boa música, né, apreciando também, né, as telas. Então assim, isso já também já dá uma qualidade também para a pessoa quando está aguardando, né? Eu acho que outras instituições deveriam fazer o mesmo, né? Até questão de ser, né, de ficar ansioso, né, para poder estar esperando, né? Então isso já facilita bastante. Dá uma relaxada. E isso conhece mesmo. também. Mas aonde mais? Olha, inclusive nós estamos vendo essas imagens aí. Onde foi? Essa aí foi uma exposição que eu fiz no Cora Coralina. Ali na Avenida Tocantins. Tocantins. Esse eu trabalhei com 30 telas nesse espaço. Foi por projeto da cultura mesmo, com incentivo da cultura. Como é que você define o seu trabalho? O trabalho é abstrato. Então, assim, o que eu tento trabalhar nas minhas telas são mais a questão de texturas e cores. Eu praticamente não tenho figurativo, né? Então, assim, é abstracionismo mesmo. Então, o que eu faço é a sobreposição de cores, de texturas, e aí o que vai surgindo, e eu trabalho tentando ser assim, com cores mais harmônicas, né? Porque como não tem uma figura definida, né? Então tem que ter um pouco de harmonia também para poder agradar. Maria do Carmo, como é que surge? Por exemplo, você vai criar uma obra. Como é que é esse momento de criação? Assim, é um momento assim, eu falo assim, não tem muito segredo não, porque na verdade a gente vai pelo dia a dia mesmo. Um planejamento, né? Ou você vai criando na hora? Não, assim, antes eu paro, né? Então, assim, a gente faz assim, uma reflexão do qual que é o tema que você vai trabalhar. E aí, como eu tenho algumas cores assim mais assim padronizadas que eu gosto muito das cores mais queimadas. Então eu gosto muito do terracota, né, do ocre, então assim, do marrom. Então eu trabalho muito nessas tonalidades. Então eu vou colocando as cores e vou vendo, né? Aqui a partir do momento que vai me agradando, eu vou deixando. Coisa que não me agrada, eu vou tirando e assim vai. Já aconteceu de algumas vezes eu não gostar e vou pensar assim, vou desmanchar. E quando eu começo a trabalhar para desmanchar uma tela, aí fica aquele tom que realmente eu estava buscando. Então, assim, é o que não tem uma coisa X certa. Porque eu vou fazendo e o que vai me agradando eu vou deixando, eu vou fazendo a sobreposição, principalmente de texturas, né, e de cores. Esse basicamente é o meu trabalho. Agora, onde mais as pessoas podem ver o seu trabalho hoje? Vai ter um início agora, né, porque eu faço parte da AGAVE, né, Associação Goiana de Artes Visuais. Então já tem 10 anos, mais de 10 anos que eu faço parte dessa associação. E ela tem também, né, juntamente com o Instituto Histórico Geográfico de Goiás, então tem uma parceria. E a minha exposição, né, terá um início agora no dia 31, quinta-feira agora, na parte da manhã, vai ser Café com Arte no Instituto Histórico Geográfico de Goiânia. Ele fica ali na Praça Cívica, não é? Fica na Praça Cívica. Entre 84 e 85. Aquela casa rosada. Então, sempre tem movimentos de tanto quanto de cultura em termos de escritores, né, música e artes plásticas também. Eu achei super interessante essa forma que o Instituto fez, né, de não só contar a história, né, porque digitalizou tudo, um trabalho super interessante, mas trazer a cultura mesmo, as artes plásticas, a música, né? O Jales Mendonça, ele é assim, muito dinâmico, né, no trabalho que ele tem colocado no Instituto. Então, assim, constantemente, praticamente de 3 em 3 semanas, tem uma nova exposição e está sempre tendo outros eventos culturais também no Instituto.
Eu queria falar um pouco de você. Você nasceu em Araguari, em Minas Gerais, Isso. mas na verdade você é de Anhanguera. É, Anhanguera, quando a gente fala, gente, Anhanguera é o menor município de Goiás, bem pequenininho ali, bem na divisa com Minas Gerais, né? Eu Bem- conheço a cidadezinha muito bonita, aconchegante. é bem na beiradinha do Paranaíba mesmo, né? Então é a última cidade, né, no sul, né? E eu, na verdade, eu sempre morei em Anhanguera, vim para Goiânia com 7 anos de idade, mas para nascer, lá como não tinha maternidade, né, atravessei o Paranaíba e fui nascer em Araguari, Minas. Então, de registro, eu sou mineira, mas eu nunca morei nem um dia Você é goiana em Minas. Eu mesmo, sou né? goiana mesmo. Você tem a formação acadêmica em pedagogia e design de interior. Isso. Não é isso? Eu queria saber de que forma isso influencia na sua carreira e se também essa origem lá de Anhanguera trouxe para você um incentivo e também influenciou no seu trabalho. Assim, de Anhanguera é quase assim pouco, porque eu vim para cá, para Goiânia, já tinha criança, né, 7 pequena. anos, né? Então a gente sempre voltava lá, mas é só passeio mesmo, sim. né? Então algumas vezes nas férias. Agora a questão da pedagogia, eu sempre trabalhei com crianças e formação de professores também. Eu trabalhei no estado, 10 anos no estado, e trabalhei aposentei na prefeitura, né, como professora. E eu sempre trabalhei dentro com a criança, sempre trabalhei artes também. Então, eu alfabetizava através de literatura e através da pintura. Então, eu sempre fiz isso cotidianamente. Quando você dava aula, você já pintava? Eu tenho 24 anos que eu pinto. Então, quer dizer, foi desde 2000 que eu estou assim, realmente assim, nessa vida artística. E como é que era esse trabalho? Qual que era a sua disciplina? Não, eu sou pedagoga. Pedagoga. Então eu trabalhava mais com alfabetização de crianças. E como é que era trazer para a criança também essa parte das artes plásticas? Assim, porque como eu sempre alfabetizei, e você geralmente, quando você vai alfabetizar, você trabalha muito com livro de histórias infantis. Sim. Então, para a criança tem muita ilustração, né? Tem o texto e tem a ilustração. Então, o que eu fiz? Como diz, unir o útil ao agradável, né? Então, eu trabalhava a questão da alfabetização, trabalhava texto, eu nunca trabalhei assim, mais por sílabas, mas sempre trabalhei dentro de um contexto de histórias, e aí eu trabalhava aquela história e a gente ia representar aquela história através do desenho, né? Ou através da própria pintura. E com isso, eu alfabetizava e as crianças, assim, sentiam mais... elas se sentiam livres, porque você pensa num ambiente, que você está no chão, né, ou numa mesa inteira, ou sentado no chão com ou pedaços de pano ou de papel para poder pintar. Então, assim, era mais bem um trabalho bem lúdico. Então, elas sentiam mais à vontade, né, até a questão do aprendizado mesmo. E, através disso aí, eu fiz alguns projetos da cultura, tanto para a criança como para o adulto. Então, eu fiz o projeto Eu Sou Assim, né, que era de identificar não só a criança, mas também o adulto, dele se aceitar como ele é. E eu fiz esse trabalho também, na época era o EAJA, depois passou para ser EJA, né, que é a Educação, né, de Jovens e Adultos. Eu fiz esse trabalho e foi assim, muito, assim, recompensou muito pela questão da aceitação das pessoas, porque você trabalhava com pessoas de 15 anos até 80 anos que estavam sendo alfabetizadas. Então, elas se sentiam muito bem em retratar elas mesmas, né, como elas estavam se vendo. Então, eu fiz esse trabalho com o adulto e fiz o trabalho com a criança também. E depois eu fiz a poesia, um outro projeto, através da cultura, do incentivo da cultura. Eu fiz um projeto com o nome de poesia pintada, que era a mesma coisa que eu fazia na época de que eu alfabetizava. Então, assim, eu só passei o que eu fazia no dia a dia, passei dentro da educação da sala de aula, passei para um projeto da cultura. E quando você fala em alfabetização, muitas pessoas não têm nem ideia do que é isso, né? Uma pessoa não saber ler, não saber escrever, e tem muita gente. Muita né? gente. Os números são realmente... eu diria preocupantes, porque nós temos mais de 200 mil pessoas em Goiás que não sabem ler e não sabem escrever. Isso é realmente... Agora, quando você trabalha aqui, chega e possibilita que ele aprenda,
É muito bonito, né? Pois é, e aprender através do lúdico é a melhor coisa, né? Melhor Porque ainda, né? é como se ele colocasse a imaginação dele. Né? Então, quando você trata um trecho de uma poesia, né? Que eu trabalhava muito poesia, e aí a gente ia trabalhando todas aquelas palavras da poesia, e ele, né, ia recitar essa poesia. Então, depois a gente trabalhava, separava as palavras, as frases, e depois ia fazer o desenho daquilo ali, ele estava entendendo o que realmente ele estava lendo, né? Então, assim, é gratificante. Pois é, que maravilha. Olha, eu queria muito agradecer a participação da Maria do Carmo Oliveira, artista plástico, falando da experiência da pintura, falando da experiência como pedagoga também. Muito obrigado. Fiquei feliz em ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Olha, vamos continuando, porque o nosso programa ainda hoje nós vamos falar de nutrição, tá bom? Fique atento, a gente vai ter esportes, a gente vai ter muitas outras informações. Agora, olha, o deputado estadual, Dr. Rodrigo, realizou uma sessão itinerante para homenagear lideranças da região norte do estado. O deputado assumiu recentemente e é o primeiro parlamentar a representar a região de Uruaçu, que é a cidade onde ele nasceu. A Mona Lisa Carneiro tem os detalhes. Depois de 93 anos da sua fundação, Uruaçu finalmente ganha um representante na Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Dr. Rodrigo Fernandes, que tomou posse no dia 3 de setembro de 2024. E desde então, vem trabalhando pelos 44 mil uruacenses. Lideranças políticas e personalidades do norte do estado de Goiás estão sendo homenageadas com o certificado do mérito legislativo por iniciativa do deputado Dr. Rodrigo Fernandes, aqui na Câmara Municipal de Uruaçu. É uma satisfação, né, receber esse reconhecimento das mãos do nosso deputado, né? O doutor Rodrigo vem representando o Norte Goiano de forma muito efetiva. Em poucos meses já nesse mandato, ele vem fazendo um excelente trabalho. É um misto de alegria, emoção, felicidade, reconhecimento pelo trabalho. Trabalho nosso à frente da Polícia Científica na cidade de Uruaçu, na Regional do Norte, há 26 anos. Alegria pelo mandato do Rodrigo, por tanto que ele fez pela cidade. Representa o carinho que a comunidade uruaçuense tem conosco, né? E através do Dr. Rodrigo fazendo essa homenagem. Então, acho que é um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo e deixa a gente muito feliz. Primeira vez que nós temos um deputado que representa o Norte, realmente representa o Norte, e está aí a força, mostrando a sua força, trazendo todo o Centro-Norte e o Norte de Goiás à nossa cidade de Uruaçu. E como representante legislativo aqui dessa casa, para mim é uma honra poder receber essas grandes lideranças do estado de Goiás aqui na nossa casa. O padre Franciel Lopes, pároco da Catedral Santana, participou da cerimônia para prestigiar o deputado. Uma noite muito especial porque é o reconhecimento do trabalho, da dedicação, da presença de tantas pessoas que fazem parte da história de Uruaçu e que faz o Uruaçu ser o que de fato é hoje. Propositor da homenagem, o deputado destacou não só a solenidade, como o trabalho que tem desenvolvido por toda a região norte do estado de Goiás. É uma honra para nós, primeiramente, agradecer, né, toda a Assembleia Legislativa, em nome do presidente Bruno Peixoto, para nós, né, sermos filhos de Uruaçu e estarmos aqui agraciando, não só personalidades aqui da cidade, mas também de toda a região norte do estado de Goiás. Desde o primeiro dia que nós assumimos nosso mandato, o objetivo é esse, né, estreitar a relação, aproximar as potencialidades, as personalidades da região norte, com relação aos critérios de poderes, a todas as estruturas de poder do estado de Goiás. Então hoje nós pegamos pessoas, seja do comércio, seja do trabalho autônomo, pessoas que têm serviços prestados de uma forma ou de outra e que merecem, fazem jus a essa homenagem, a essa honraria da Assembleia Legislativa do estado de Goiás. Você sabe o que é uma dieta personalizada? Pois é, a gente vai falar sobre isso hoje, porque toda terça-feira a gente recebe aqui com muito prazer a participação da Camila Caiado, que é a nutricionista da Assembleia Legislativa. Oi Camila, tá tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Jordevá, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia a todos que mais uma vez estão nos assistindo nessa terça-feira. Seja bem-vinda. Obrigada. O ano já está terminando. O ano está terminando, mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. E é sobre isso que eu queria falar com você, porque tem muita gente que quando chega nessa época de novembro, dezembro, já pensa nas férias, já pensa no carnaval, mas antes disso tudo tem o tal do Natal
e do ano novo, né? Gente, olha, eu sempre falo que esses 30 dias aí são cruciais, porque tem muita gente que abandona de vez, né? Já deixa logo para o ano que vem. Lá no começo de dezembro, né? Gente, mas ainda está longe, né? Nós ainda vamos entrar em novembro, né? Então dá tempo de fazer muita coisa pela sua saúde. Não vamos deixar para começar a comer melhor, a se alimentar melhor, a comer mais frutas e verduras, a se preocupar com a nossa alimentação em 2025. Sabe por quê? Porque a gente tem que pensar na gente hoje. Nós somos o nosso maior projeto, sabe, Jordeval? O nosso maior trabalho é cuidar do nosso corpo. Agora, você falou que dá tempo, né? Com a dieta personalizada, primeiro eu quero que você explique como é que é isso. Ela funciona mais rápido? Como é que é isso? Me conta. A dieta personalizada, hoje o mundo caminha muito, Jordeval, para essa questão da personalização em todos os trabalhos, né? É um trabalho que é feito para aquela pessoa. Ela é pensado para você, dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos, dentro daquilo que você gosta ou não de comer. Ela é pensado para o seu peso, para o seu objetivo, para onde você quer chegar, para aquilo que você está habituado a fazer. Então, dentro da dieta personalizada, você consegue encontrar o tão sonhado estilo de vida saudável. Porque o mais importante na dieta é a manutenção. A dieta perfeita para você é aquela que você consegue seguir ela por mais tempo. Então, muitas vezes você já planeja que você vai seguir uma dieta por um mês para perder X quilos. Mas essa dieta não é interessante. Por quê? Porque ela é só um período curto. A melhor dieta é aquela que vira realmente um estilo de vida, que você consegue fazer ela sem sacrifícios, aquela dieta que consegue se adaptar à sua vida. Sem sofrer. Sem sofrimento. Porque exatamente. Tem muita gente que, igual você falou, eu acho muito estranho, né? Ela começa aquelas dietas doidas, né? E perde aí 10, 15 quilos aí no espaço. Aí depois que você encontra magrinha, depois de um certo tempo você volta a estar gorda do mesmo jeito, né? Exatamente. O perigo dessas dietas que são extremamente restritivas, onde a pessoa perde bastante tempo numa velocidade muito rápida, é a qualidade do peso perdido. Então, quando você for fazer uma dieta assim, é muito importante que você tenha acompanhamento, para que realmente você entenda o que é que você está perdendo. Porque muitas vezes a pessoa acha que está emagrecendo, perdendo gordura, e ela está perdendo massa muscular, ela está perdendo água, e isso não é nada interessante. Por quê? Porque são dois tecidos que a pessoa não quer perder. Água você ganha rapidamente de volta. E tecido muscular a gente não quer perder de jeito nenhum, porque ele dá muito trabalho de ser conquistado. Para a gente ganhar músculo, Jordeval, a gente passa horas ali na academia treinando e a gente perde ele com muita facilidade numa infecção, numa gripe ou só de parar de treinar. Agora, Camila, às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vou fazer sozinho, aí eu vou criar o meu estilo, eu vou parar de comer isso, fazer aquela coisa toda. Por que nem sempre isso dá certo? Nem sempre dá certo, Jordeval, porque muitas vezes a pessoa não tem a experiência de um profissional para fazer aquela dieta que tem os macronutrientes, que são carboidratos, que são as gorduras e as proteínas, calculadas especificamente para o objetivo, para o ritmo de vida que aquela pessoa leva, para as atividades físicas que aquela pessoa exerce ali no dia a dia dela. Então é muito importante quando a pessoa procura um profissional, porque é tudo calculado. É uma matemática, é um quebra-cabeça. Quando a pessoa procura um profissional nutricionista, a gente faz um quebra-cabeça montando cada macronutriente de acordo com a necessidade dela, de acordo com o estilo de vida dela. Eu gosto muito de montar o plano junto com o paciente, porque eu acho que assim ele tem mais fácil adesão, porque é ele que está escolhendo o que ele vai comer. Aí a gente faz negociações. Quando você negocia, agora eu queria saber o seguinte, quando você vai atender esse paciente para montar essa dieta personalizada, aí as pessoas têm doença, uma tem diabetes, outra pode ter pressão alta, alguma coisa assim. Isso também é levado em consideração? Pesa muito? Com certeza pesa muito.
Porque, por exemplo, quando o paciente tem uma diabetes, ele não pode comer açúcar no dia a dia dele. Então, eu preciso explicar para o meu paciente que isso não vai fazer bem para ele. Então, eu preciso contornar essa vontade dele de comer doce, eu preciso colocar estratégias para que ele consiga conviver melhor com isso. E eu preciso entender também que o paciente diabético, ele sente mais vontade de comer um docinho. Então, às vezes, é interessante que eu, no começo, coloque um ou outro docinho sem adição de açúcar para que ele possa ter adesão ao plano dele. Que eu coloque o carboidrato de forma com que esse carboidrato tenha um índice glicêmico mais baixo e ele consiga manter a glicemia dele mais controlada durante o dia. Que ele faça mais atividades aeróbicas durante a manhã, porque isso controla melhor a glicemia dele. Então, são várias dicas. O diabético, então, é melhor de manhã? Alguns estudos mostram que sim, Jordevar. Que fazer uma atividade aeróbica, aquela caminhada mais tranquila, durante um período mais longo, ela é capaz de manter a glicemia mais baixa durante um longo período ali do dia. Ele consegue controlar melhor essa glicemia, deixando aí a atividade de força num outro período. Camila, como é que você faz, por exemplo? Porque a gente sabe, tem o pessoal mais cabeça dura, né? Que fala assim, não, mas eu gosto mais de arroz, eu gosto de massa, adoro aquela picanha com aquela gordurinha. Como é que você atua diante dessa situação? Você fala assim, não, eu vou fazer, mas eu não vou diminuir, eu não vou deixar de fazer isso. Olha, o maior obstáculo que a gente tem é a negociação com o paciente, né? Primeiro, que a gente precisa saber a motivação. É muito diferente quando o paciente procura o nutricionista e quando ele é levado ao nutricionista. Então, tem esses dois casos. Quando o paciente procura o nutricionista, geralmente ele está disposto a abrir mão de algumas coisas. Quando ele é levado, geralmente ele não está muito disposto a nada, sabe, Jordevar? Então assim, não sei nem porque que eu estou aqui, não estou afim, não quero fazer, a minha mulher que me trouxe. E aquele quando o médico fala para ele assim, você emagrece porque a situação está pré-diabética, a situação está complicada, você tem que emagrecer. Mas essa é a história do que ele vai obrigado, né? Exatamente. Então, geralmente é um familiar que está levando, ou é o filho, ou é a esposa. Então, é alguém que está levando e ele não gostaria de estar ali, ele não está preparado para mudar o estilo de vida dele, ele não está com vontade, ele não está convencido de que ele precisa disso. Então, eu faço um trabalho com esse paciente de explicar para ele e de tentar convencê-lo de que aquilo é importante para ele e que ele não vai perder o prazer. Então, que ele me dá um pouco e eu dou um pouquinho para ele. Então, a gente sempre negocia. Então, às vezes ele fala, mas eu vou ter que abrir mão de toda a carne que eu gosto. Não, então vamos combinar, uma vez por semana tá bom para você? Não tá. Então, pode ser 2, mas a gente vai colocar a quantidade. Então, a gente vai negociando com o paciente. Tem que ser um psicólogo também, né? Tem que ser um pouco... de vez em quando a gente precisa encaminhar para os colegas, sabe? Olha, você vai precisar de uma terapia para te acompanhar, porque realmente algumas pessoas têm uma dificuldade de entender, porque a comida é muito um lugar de conforto para as pessoas. É muito o lugar de tranquilidade. Eu tinha uma paciente, Jordevar, ainda na faculdade, em UBS, que ela tinha obesidade mórbida, e ela não sabia dizer absolutamente nada que ela comia. Por quê? Porque ela não colocava comida no prato dela. Porque ela tinha muitos filhos, era uma senhora bastante humilde, então ela tinha muitos filhos, e ela cuidava dos filhos, e tudo que sobrava da alimentação dos filhos, ela comia. Então ela fazia o almoço, tudo que sobrava, ela comia. Ela dava comida para os filhos e comia junto. O meu passo para essa paciente, ainda lá na universidade, foi convencê-la a colocar comida no prato dela, porque ela não sabia me dizer a quantidade que ela comia. Existe um trabalho que a gente faz com alguns pacientes que chama recordatório alimentar, que é ele contar para mim o que ele acha que ele come no dia a dia dele. E ela não conseguia fazer isso comigo, ela não conseguia me contar. Eu como pouco, doutor, eu não entendo. Eu não sei o quanto eu como, mas não é muito. Eu não entendo por que eu engordo desse jeito.
E realmente ela não percebia, porque hora nenhuma ela sentava e comia o prato dela de comida. Então ela não sabia que hora que ela estava se alimentando, porque ela estava comendo o tempo todo a comida dos filhos, o resto da panela. O tempo todo ela estava comendo a outra refeição. Quando você conversa com essa pessoa, a pessoa está muito acima do peso, né? Quando você questiona também, as pessoas contam assim com seriedade, com a realidade mesmo, o volume de comida, ou elas escondem? Jordevar, na maioria das vezes, as pessoas contam com seriedade. A maior questão, né, dos pacientes com obesidade mórbida ou com superpeso é que eles não conseguem entender a quantidade que eles comem. Eles não conseguem perceber de fato o quanto eles estão comendo. É como se fosse uma defesa do cérebro. Então, eles falam, e não é uma mentira deles, é porque de fato eles não conseguem perceber essa quantidade. Então você tem que, alguns trabalhos como diário alimentar, para que o paciente anote tudo que ele está comendo, são trabalhos que são muito importantes para esse tipo de paciente, para ele perceber. Eles têm muito esse relato, eu não sei onde eu estou errando, eu estou comendo só fruta. E às vezes acha que nem está errando, né? Exatamente, ele não percebe. Então, é muito peculiar, assim, porque e a pessoa realmente sente fome, porque geralmente esse público, ele sofre de uma resistência à insulina muito grande. Então, a célula, a glicose não entra dentro da célula dele. Então, ele está sempre sem energia. Então, é como se ele precisasse estar sempre se alimentando para ter um pouco de energia. Então, o sistema endócrino dele trabalha de forma diferente. Então, é muito fácil para as pessoas olharem um superobeso e julgar. Mas é muito difícil estar naquela posição. Eles têm vergonha, né, de sair de casa, eles não conseguem pegar sequer transporte público. Eu tenho uma paciente aqui na Alego e ela falou para mim que no dia que ela conseguir andar de ônibus, ela vai filmar, vai pedir para a filha dela filmar. Que é uma conquista para ela. É uma conquista para ela. Gente, é muito interessante. E eu queria saber de você também, Camila, o seguinte. As pessoas, elas começam a fazer essas dietas todas assim. Elas se mantêm muito. Eu vou dar um exemplo da academia, né? Porque a academia, a pessoa vai no primeiro mês, se ela for no segundo mês já está bom, no terceiro ela desiste, né? Uma boa parte das pessoas que não tem aquele foco acaba fazendo isso. Na dieta, como é que é? É muito engraçado, Jordevar, porque a gente imagina que esse processo de reeducação alimentar ou de dieta, que ele é linear, que a pessoa vai sair daqui e vai dar tudo certo e vai chegar aqui onde ela quer, né? Que ela vai subir uma escadinha e que vai dar tudo certo. Mas não. O processo é assim, ela vai bem aqui, aí ela vai para o aniversário, ela vai escorregar, aí ela vai voltar um pouquinho, aí ela vai pegar uma virose e ela vai perder um pouco do que ela fez. Aí ela volta de novo e aí ela cansa, ela desanima. Aí pega um feriado de 3, 4 dias. Ela pega um feriado, viaja, aí ela estaciona um tempo. Aí ela fala, opa, parece que minha calça está apertando de novo. Aí ela volta, até ela chegar aqui. Então é um processo longo. A questão é que as pessoas desistem e voltam para cá várias e várias vezes é que elas não estão preparadas para perceber o caminho que elas já percorreram. Notar que elas já avançaram um pouquinho e nunca voltar para cá. Eu sempre falo para os meus pacientes, não volte ao seu ponto A. Lembra quantos passos você já deu. Então, se você deu 3 passos, permanece lá até onde você já caminhou. Mas se voltar, tudo bem, começa de novo. Pode até escorregar, mas volta. Mas volta. Porque não é um caminho linear. As pessoas sempre pensam que vai ser muito fácil. E não é fácil. Então a gente sai de um ponto para chegar no outro, mas é difícil. É uma montanha. Daí a importância da dieta personalizada, né?
A dieta personalizada ajuda muito, porque ela condiz com a sua realidade. E ela vai te dar exatamente aquilo que o seu corpo precisa naquele momento. E não vai faltar nem sobrar. Elas contam para vocês? A escorregada, geralmente ela é calculada. Geralmente o paciente não vai ter dia do lixo, inclusive detesto essa expressão dia do lixo, porque comida não é lixo, né? E as pessoas não precisam ter um dia de folga, já que a alimentação não é a dieta, né? O estilo de vida não é para ser um sacrifício. Então, geralmente eu tenho uma refeição livre. O que é a refeição livre? É aquilo para você comer, aquilo que você mais gosta, sem se preocupar tanto. Então, eu amo pamonha. A pamonha não vai estar lá na sua dieta. Então, você tem um dia da semana para comer a sua pamonha sem se preocupar. Tá tudo bem, tá tranquilo, coma a sua pamonha, se delicie com a sua pamonha. Então, é porque é muito complicado você conseguir colocar todos os alimentos, inclusive aqueles mais palatáveis, mais calóricos, dentro do plano alimentar do paciente. Então, sempre tem um dia de refeição livre. Com alguns pacientes eu negocio 2 docinhos por semana. Para alguns pacientes tem docinho todo dia, tem pessoas que precisam do docinho todo dia. Então depende muito do perfil de cada paciente. Mas tudo é calculado e nem sempre a gente acerta da primeira vez. Muitas vezes o paciente volta e a gente precisa fazer ajustes. Ajustes na quantidade de proteína, ajustes na quantidade de carboidrato. E é assim mesmo, porque as pessoas são únicas. Os organismos são únicos e a gente precisa respeitar cada um como cada um é. Gostei muito da entrevista de hoje. Parabéns, obrigado mais uma vez por tantas dicas importantes para a nossa saúde. Essa é a Camila Caiado, gente, que é nutricionista da Assembleia Legislativa. Toda terça-feira está aqui com a gente, conversando e sempre trazendo um tema diferente. E esse de hoje, então, espetacular. Camila, foi muito bom ter você aqui. Obrigado. Obrigada, Jordevá. Também amei nossa conversa de hoje. Se Deus quiser, até terça-feira que vem. Estou te esperando. Um abraço para você. Gente, vamos falar de eleições. Domingo nós tivemos o segundo turno das eleições em Goiânia, Aparecida e também na cidade de Anápolis. E no Brasil inteiro foram 51 cidades, 15 capitais escolheram no segundo turno quem vai administrar o município nos próximos 4 anos. A repórter nossa, a Mona Lisa Carneiro, fez uma reportagem exatamente sobre esse dia tão importante para a nossa democracia. Calor intenso, ruas tranquilas e colégios eleitorais vazios. Este foi o cenário encontrado pelos eleitores goianienses que foram às urnas neste domingo de segundo turno. Pela primeira vez na história, os 3 maiores colégios eleitorais do estado, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, disputaram o segundo turno. Na capital, o primeiro a votar foi o candidato Fred Rodrigues, que chegou acompanhado do ex-presidente Bolsonaro. O outro lado é extremamente contraditório, oportunista até, ajusta o discurso conforme o momento da campanha. O nosso não, o nosso discurso é o mesmo desde o começo. Eu acho que isso atraiu o eleitorado, independente do candidato, atraiu boa parte do eleitorado dos outros candidatos para a gente nesse segundo turno. Eu cheguei ao Fred através do Gaia, tá, que seria nosso candidato. Depois ele resolveu aí, e até teve meu apoio, né? Ele é muito mais útil para o Brasil dentro do Congresso. E, naturalmente, subiu o vice. O vice é uma pessoa conhecida depois, né? A não ser de vice em outros momentos. E vi que ele tem capacidade para, uma vez chegar, fazer uma boa administração aqui. Já Sandro Mabel chegou ao seu local de votação junto ao governador Ronaldo Caiado. A nossa visão é mostrar para Goiânia, para as mães de Goiânia, para todo mundo, que no final do dia o que elas precisam é um gestor. Um gestor que o posto de saúde não está funcionando, a maternidade está fechada, tudo está fechado. A pessoa consiga entrar no outro dia e colocar essa cidade para funcionar. Será mais um momento de muita responsabilidade para mim, muita mesmo. Me deu uma reeleição, me dando um prefeito aliado a nós, vocês vão ver o que vai ser transformar essa cidade, porque aí não vão ser 2 poderes, cada um cuidando de si, não, serão 2 poderes unidos aí, interligados, com um objetivo só, resgatar a autoestima do goianiense. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás votou no final da manhã nesta escola municipal da capital. Bruno Peixoto falou como será a relação entre os poderes legislativo estadual e o executivo municipal. Estado melhor avaliado no país. Somos o número 1 do IDEB em educação. Nós temos a descentralização
da saúde, nós temos a segurança pública número 1 do Brasil. Então nós trabalhamos de mãos dadas. E assim será também com o prefeito, se Deus quiser, eleito Santo Mabel, cuidarmos da nossa cidade, cuidar da nossa gente. De acordo com o TRE e a Secretaria de Segurança Pública, o segundo turno das eleições foi tranquilo e organizado, com poucas ocorrências. Foi um reforço dentro da Polícia Militar com mais de 1.060 homens a mais, né, onde cada colégio eleitoral tinha o policiamento para que transcorresse de forma tranquila como foi. A gente considera que as eleições mais tranquilas dos últimos 30 anos. Em Goiás, o processo eleitoral foi modelar, padrão a ser seguido. Tivemos, no âmbito da votação, 2 ocorrências de revelação de voto ou tentativa de revelação de voto. Tivemos, no universo de emprego e utilização das urnas eletrônicas, 10 substituições, no universo de 4.715 urnas, que representou um percentual de 0,21. A abstenção foi alta, acima de 34%. Em uma virada histórica, Sandro Mabel, do União Brasil, vence as eleições para a Prefeitura de Goiânia com mais de 55% dos votos válidos, contra 44,47% do Fred Rodrigues, candidato do PL. Uma vitória inédita também para o governador Ronaldo Caiado, que conseguiu eleger o seu candidato em Goiânia. Desde 88, um governador do estado não elegia o seu candidato na capital. Nós temos um endosso aí do governador Caiado também, então nós temos certeza que nós colocaremos Goiânia para funcionar rápido, inclusive a limpeza urbana, dar uma faxinada nessa cidade logo e de repente, se o prefeito aí topar, nós começamos desde já a fazer um trabalho que possa adiantar outros. Caiado destacou a vitória de seus candidatos da região metropolitana. O resultado dessas eleições mostraram que nós temos uma responsabilidade cada vez maior. Primeiro, quebrando mais um tabu. Não só Goiânia e todos os municípios da região metropolitana de Goiânia. Todos. Ganhamos em todos os municípios da região metropolitana. Ou seja, é uma vitória maiúscula. Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente vai estar de volta com mais um Agora Goiás, sempre trazendo muitas informações ao vivo para você. Obrigado pela sua companhia.